Aleluia, glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias do nosso querido livro de Jó, capítulo número 6, versículos 24 a 26. O tema da mensagem é uma interrogação: vale a pena servir a Deus? Jó, capítulo 6, versículos 24, já está aí projetado, até o versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão. Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura, buscarei palavras para me repreenderes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Podeis assentar em nome. Glória a Deus, aleluia. Quando nós falamos em primícias, nós lembramos dos primeiros frutos da nossa renda, hoje em dia, espiritualmente, de buscar o Senhor, em primeiro lugar, colocar o Senhor como uma primícia. Se for pesar na balança, sempre Deus estará primeiro. Deus é primeiro, independente da minha vontade, porque Ele é Senhor. Deus é primeiro na minha vida espiritual, pessoal, profissional, matrimonial. A nossa comunhão, em primeiro lugar, temos que ter comunhão com Deus, porque se nós não temos comunhão com Deus, não teremos comunhão um para com os outros. Mas a verdade é que, buscando a Deus, sendo fiel a Deus, honrando a Deus com as primícias, honrando a Deus em nosso lar, honrando a Deus no ministério a qual nos foi dado, honrando a Deus em tudo, o escritor Eclesiastes diz que é muito bom aos olhos ver o sol, mas dias de trevas virão, e serão muitos, e não poucos. Quando nós falamos no livro de Jó, alguns dizem que o tema é porque o justo sofre. Mas a palavra de Deus, ela nos faz uma interrogação que eu fico meio em xeque. Haveria alguém justo perante o Senhor? O único justo que eu conheço, homem, foi Jesus. Porque hoje ele está como Deus, amém? O homem, ele se encarnou, né, no seu ministério humano, o único humano justo, Jesus. Nós vemos aqui neste capítulo 6, Jó ele querendo um ensinamento. Ele estava querendo ouvir da boca dos seus amigos, ou até mesmo da boca de Deus, porque muitas vezes no livro ele pede para entrar na presença do Senhor. Quem me dera estar diante da presença do meu Deus, eu defenderia perante Ele as minhas causas. Ele me escutaria ainda que Ele viesse a me matar. Ele queria se justificar e ele queria entender se por algum momento ele fez algo errado. Os amigos de Jó, o livro nos mostra que verdadeiramente eles eram amigos de Jó, profundos conhecedores da palavra para aquela época, porque eles começam a falar com Jó. Nós vamos ver daqui a pouco, depois que Jó abre a sua boca, pelo testemunho de Jó, eles começam então a demonstrar a Jó: olha Jó, então você está em pecado. Olha Jó, então você colocou seus filhos em primeiro lugar. Olha Jó, então você tem que se humilhar. Por quê? Vamos primeiro ver quem era Jó. Capítulo 1 do livro, no versículo 1, nos diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava
o mal. Deixa eu colocar na outra versão aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 2 faz nós entendermos o medo de Jó. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Deus dá testemunho de Jó. Alguns meses atrás, o nosso pastor ele recebeu um convite, não falo isso por jactância, por orgulho, por soberba. Ele recebe um convite para ir a uma outra igreja pregar, e tinha um culto aqui que eu não me lembro qual. Ele falou: Denilson, você vai me substituir, me representar. Eu falei: representar até vou tentar, substituir não tenho condições. E chegamos naquela igreja, fomos bem tratados e fomos apresentados como aquele que veio enviado pelo pastor Reginaldo. E como é bom nós temos um bom testemunho do nosso pastor. Como é bom o esposo ter um bom testemunho da sua esposa. E a esposa ter um bom testemunho do seu esposo. Os filhos têm um bom testemunho dos seus pais. E seus pais têm um bom testemunho dos seus filhos. Agora imagine perante Satanás, Deus dando testemunho sobre nossa pessoa. Glória a Deus. No versículo 7, perdão, ainda no mesmo capítulo, versículo 4 e 5 nos diz assim: e iam os filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, no dia do aniversário, ou no dia em que eles escolhiam para se confraternizar. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. Se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Jó não era só um homem que tinha testemunho de Deus, era um homem que tinha Deus como primazia e honrava a sua família. Porventura os meus filhos se alegraram nos seus banquetes, poderiam ter se embriagado e poderiam ter feito algo em que o seu testemunho poderia ser, de certa forma, questionado. Olha ali os filhos de Jó, o escândalo que eles estão fazendo, e poderiam ainda ter blasfemado, falado alguma coisa que não deveria sobre a pessoa de Deus. Então o que Jó fazia? Santificavam. Oferecia sacrifício pelos seus filhos. O texto não diz, mas creio eu que também pela sua esposa, e junto com a sua esposa. Aleluia. Mas teve um dia em que a Bíblia nos diz, e esse texto é de difícil compreensão, em que os filhos de Deus se apresentaram perante a sua face. Alguns dizem que esses filhos de Deus são os anjos. Eu não creio, eu creio que esses filhos de Deus eram os homens. Assim como nós, filhos de Deus, hoje estamos nos apresentando diante da face do Senhor. Eles já adoravam o Senhor aqui. E no meio deles veio Satanás. O problema é, quem trouxe Satanás para o culto? Porque é o momento que eu entro por essas portas, eu não consigo olhar para a face do meu irmão, eu não consigo liberar o perdão, eu não consigo honrar o meu pastor, eu não consigo honrar o ministério. Como foi ensinado nesta manhã, eu sou um homem de palavra dobre, eu falo uma coisa e faço outra. Eu não consigo ter comunhão, eu falo mais do que eu devia, eu não consigo adorar a Deus. Então quando eu me transporto, quando eu venho para este lugar, junto do meu coração, eu trago a pessoa do inimigo de nossas almas, Satanás. Porque a partir do momento que qualquer um entra por essas portas, sem o propósito de adorar, de louvar, mas fica distraído, fica comentando, fica olhando para um lado, fica questionando, você trouxe Satanás para o culto. Eu sei que a mensagem é pesada, e eu me coloco nela. Então nós temos que, diz a palavra do Senhor, guarda os teus pés
quando entrares na casa do Senhor teu Deus. O monte a qual a sarça ardeu perante Moisés era conhecido como um lugar terrível, ao qual os pastores daquela região não apacentavam seus rebanhos perto do monte, porque havia um testemunho que todo rebanho que fugia para aquele monte, ao pé do monte, ele era fulminado pelo fogo. Quando Moisés ele olha para a sarça, vê a sarça se consumindo, ele não foi consumido, ele quer chegar junto à sarça e ele ouve do Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é terra santa, aqui você é servo, aqui você vem para ouvir e aprender a obedecer. E o Senhor diz: de onde tu vieste? Olha, eu estou à toa andando por aí. É a minha versão, amém? Eu venho te rodear a terra. Tu viu? Quem? Jó? Meu servo fiel. Tá muito fácil, tendo a quantidade de riqueza que ele tem, qualquer um te adoraria. Tira! E ele blasfema perante você, porque Satanás não tem respeito algum à pessoa de Deus. E o Senhor diz: pode botar ele na prova, só não toca na sua vida. A Bíblia nos diz que aquele homem que ama a sua família, no mesmo dia ele tem notícia que todos os seus bens foram levados. E chega um e diz, algumas traduções antigas dizem, e que desceu um vento do céu na forma de um funil. O que é isso? Um roda-moinho, porque mais no final do livro, nós não vamos chegar lá, Deus se apresenta no meio de um roda-moinho, e eu creio que Jó nesta hora treme, porque quando ele ouve a voz de Deus, Deus não fala assim: ah, meu servo, você é meu querido, você é meu eleito, você é minha flor. Não, levanta-te, veste-te como um homem e põe de pé diante da minha presença. Você não queria ouvir? Agora Deus fala contigo. E quando ele ouve aquele redemoinho, creio eu que ele falou agora, ficou estreito. E ele não fala mais nada. Os seus filhos estavam reunidos no dia da festa. Satanás esperou o dia da festa, porque sabia que todos estariam reunidos e matou a todos. E o tema é: vale a pena servir a Deus? Irmão, eu queria dar um testemunho que eu cheguei aqui muito triste. Perdeu o quê? Não, eu estou passando no funil qual? Jó recebe a notícia, rasga as suas vestes, sinônimo de humilhação e tristeza, joga poeira sobre a sua cabeça e adora. Aleluia. Deus, Glória. Deus deu. Deus tomou. Nós não temos nada. Tudo é Aleluia. Glória a Deus. A nossa vida pertence a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Satanás voltou. Meu Deus. Tem visto que meu servo permanece fiel com aquela saúde perfeita? Meu Deus. Toca na saúde dele para ver se ele não desiste. Pode tocar, mas não toque na sua vida. Aí fora todas as dores, agora vem a enfermidade. E enfermidade humilha o homem, para nós nos lembrarmos que nós somos pó. Quem já passou aqui por um hospital,
Quem já ficou internado, olha para a cama do lado, vê um gemendo, olha para a cama do outro, vê um. E quem passou muitos dias, possa ser que um dia de manhã se levante, tenha um negócio embrulhado do lado do teu lado, e é uma pessoa que se foi, e eles chamam de fazer um pacote, embrulha no lençol para levar, e às vezes o plantão vira, ele não tira, e aquilo fica ali para nós lembrarmos de onde viemos e aonde nós voltaremos, para o pó. A enfermidade vem, alguns médicos dizem, uma espécie de furunculose, em que todo o corpo fica se esvaindo em pus, as unhas caem, os cabelos caem, uma dor terrível. E como o instrumento mais fofo da terra é a cinza, ele se senta nas cinzas, e como a cinza é cicatrizante, ele joga a cinza sobre o seu corpo. E como ele não podia se coçar, mas aquilo devia incomodar, ele pega um caquinho de telha para lembrar que ele foi feito do barro e começa ali a tentar trazer um conforto para o seu corpo. A mulher não suporta e diz: tu ainda mantém. Durante muitos anos a tradução é essa: amaldiçoa teu Deus e morre. Aí uma meia dúzia de teólogos dizem: não é amaldiçoa, é abençoa. Na minha está amaldiçoa, então eu vou pelo que está escrito aqui. Mas no hebraico, eu falo português, eu nasci no Brasil. Quando o Pentecoste veio, ninguém ouviu falar. Nós ouvimos falar em hebraico, é muito importante estudar hebraico. Nós ouvimos falar em grego, é muito importante falar em grego. Mas eles ouviram a glorificar a Deus, cada um na sua língua. Então primeiro eu conheço o português, depois quem quiser tenta o hebraico, é muito bom, o aramaico, o grego, é tudo muito bom, mas nós já temos uma Bíblia em português. Se conseguir ler e cumprir em português, já está bem. Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque já tinha a sentença que todo aquele que amaldiçoasse ao Senhor seria morto. E Jó diz: como tu fala como uma louca, ainda vale a pena servir a Deus? A Bíblia nos diz que amigos de Jó vêm visitar ele. No capítulo 2. Ao ver o estado de Jó, os seus amigos choram amargamente, rasgam as suas vestes, joga aquela cinza sobre a sua cabeça, e durante 7 dias e 7 noites inteiros ficam ali com Jó, porque havia já naquela época uma tradição oral que aquele que precisasse de um favor do Senhor teria que ficar suplicando durante 7 dias e 7 noites, e os amigos ficaram ali com Jó e não falaram nada. Não precisa falar nada, é só estar presente. Tem situações em nossas vidas que nós queremos ouvir tanto, mas as pessoas não têm nada para nos falar, porque não é momento, porque Deus não permite às vezes nem chegar para falar nada. É o silêncio de Deus em nossas vidas. Depois da consagração, Jó abre a sua boca. A primeira coisa que Jó diz: maldito é o dia em que eu nasci. Ele não suporta. E como homem, não deseja mais viver. Mas o sábio Salomão diz que o melhor está no final. No capítulo de número 3, nos últimos versículos, ele diz: o que eu temia me aconteceu. E eu particularmente, eu creio que ele temia que seus filhos se perdessem. Ele temia que a sua família ficasse desestruturada.
Ele mantinha a sua integridade, buscava pela sua casa, mas um dia o seu temor bateu a sua porta, e você abrindo ou não, ele vai entrar. Glória a Deus. Voltamos no texto. Ensina-me, e eu me calarei. Dá-me a entender em que eu errei. O que Jó, ele queria era a presença de Deus. Capítulo de número 19, versículos 1 a 10. Glória. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantarei com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endureceres? Embora eu acha, na verdade, errado comigo o meu erro, se deveras levantaste contra mim e me arguíste pelo meu opróbrio, pela minha vergonha, pelo meu desespero, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso andar. Na minha veredas pôs trevas, da minha honra me despojou, tirou minha coroa da minha cabeça, quebrou-me todos os ossos, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Capítulo de número 14, ele fala da árvore, a partir do versículo de número 7, porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Muitas das vezes essa palavra é aplicada para nós cristãos, que somos uma árvore plantada, e como árvores plantadas a ribeiros de águas tranquilas, mas não é isso que o texto diz. Ele diz que para a árvore tem esperança. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se morrer no tronco seu pó, ao cheiro das águas, ou seja, basta apenas um orvalho, não precisa nem de muita chuva, brotará e dará ramos como planta nova. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem um espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Tomara que me escondesse na sepultura, e me ocultasse até a tua ira, até que a tua ira se desviasse de mim, e me puseste um limite, e te lembraste de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Ele diz, olha, a árvore ela renova, mas o homem morreu. Eles ainda não tinham conhecimento pleno de Cristo Jesus, da ressurreição dos mortos, a esperança que hoje nós temos. Então ele se queixa. Ele vai dizer que ele queria palavras de consolo, mas há um ditado que todo marinheiro conhece: mar calmo não forma bons marinheiros. E muitas das vezes Deus ele sacode o nosso
o nosso barco. O apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, a última viagem, creio eu, já no finalzinho do livro de Atos, ele passa uma viagem turbulenta, um euraquilhão, um vento terrível assola a embarcação, e ele disse que olhava eu para os céus, não via sol, não via lua, não via estrela por muito dia, e a nossa esperança de nos salvarmos foi toda embora, mas o anjo do Senhor me apareceu. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Ah, papai querido. Jó, ele pede aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 8: quem dera que cumprisse meu desejo, e Deus me desse o que eu espero. Parece uma palavra de esperança, mas vem da boca de Jó. E que Deus quisesse quebrantar-me. Quem pede isso para Deus? E soltasse a sua mão e acabasse comigo, isso ainda seria minha consolação e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo, ou seja, eu não recusei as palavras de Deus. Glória. Qual é a minha força para que eu espere? Qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Que ele estava falando, eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, e o que eu peço para Deus é que Ele acabe com esta dor, mas o melhor vem no final. Glória. Ele ainda queria sentir a presença de Deus. No capítulo de número 9, versículos 1 a 11, nos diz assim: então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e que no seu furor as transtorna, e que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. É o que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas. Ele é o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, e que faz da ursa e do óleo 7 estrelas e as recâmaras do sul, que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, maravilhas tais que não se pode contar. Aí vem a sua dor. Esse que passa diante de mim e não vejo, torna a passar perante mim. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E eu não sinto. Eu sei que a doença é terrível. Talvez a expectativa da morte seja terrível. Eu não peço provação, porque eu não sou louco. Mas não sentir Deus, mas é ver Deus movendo a igreja e sentir que Ele está passando e ver a sua glória, e eu ser privado disso. Aleluia. Glória. Existe um lugar em que a ira de Deus irá se manifestar sobre todo desobediente, sobre todo aquele que não temeu a sua palavra, sobre todo aquele que o
buscar e tirar a sua vida. A ausência de Deus é ver a sua família se perdendo e não ter esperança. A ausência de Deus é não ter o consolo, o conforto do Espírito Santo. A ausência de Deus é estar no deserto e não ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Salmo 60, de número 11. O salmista fala: Senhor, apressa a nos socorrer, porque vão é o socorro do homem. Há socorro em nossas vidas, há socorro em nossa alma, há socorro em nosso interior, em que a medicina não vai chegar, a psicologia não vai chegar, as palavras boas não irão chegar, as palavras duras também não irão chegar. Só a presença de Deus. Só o refrigério. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados e venham tempos de refrigério pela presença de Deus. É só a presença de Deus. Ensina-me em que errei. O salmista Asaf, irmão, eu não consigo sair desse salmo. Cada mergulho nesse salmo é uma revelação. Quando nós falamos Asaf, nós falamos em louvor com excelência. Quando Salomão estava inaugurando o templo, Asaf estava ali ministrando louvor, e a glória de Deus veio e todos caíram. Imagine, irmão, se Deus tomasse esse lugar nesta hora e a pregação cessasse e todos nós caíssemos debaixo da cavote de Deus, da presença de Deus. Bom é Deus para Israel. Ele começa o salmo: mas quanto a mim, meus pés quase escorregaram. Ele servia a Deus e olhava para o ímpio. Parece que o ímpio não tem luta. Eles estão sempre fazendo festa, estão blasfemando de Deus e nada acontece. E o crente está louvando e é prova, e o crente está adorando é prova. Mas naquele dia, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus esticará dos nossos olhos no céu. Ele diz: eu já estava confuso e não conseguia compreender. E ele blasfema. Sim, ele blasfema. E quem aqui nunca blasfemou? Quem aqui nunca murmurou? Por isso que Jó diz: as palavras do tolo, as palavras de quem está na prova, ignora. Em vão tenho guardado a minha santidade. Quem falou isso foi Asaf. Até o dia que, tentando compreender isso e não compreendi, eu entrei na casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Quando a presença de Deus chega, eu entendi o fim deles. Eu entendi que eles estão em lugares escorregadios. Ele fala: Senhor, me perdoa, porque como um animal eu estava diante da tua presença, embrutecido, falei do que eu não conhecia. Mas agora, Senhor, quem há no céu que eu deseje mais do que aqui na terra? Eu só desejo a tua presença. Glória a Deus. Aleluia! Malaquias capítulo 3. Quando fala Malaquias, muitos pensam em dízimo, mas Malaquias é mais profundo do que o dízimo. Versículos 13 a 18 nos diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis:
O que temos falado contra Deus? Olha o que eles falaram. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou de termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que adiantou chegar no ministério, proclamar em Maranata, e não usar brinco, não usar batom, não usar bermuda, não usar. Mas Deus não diz não. Dos 10 mandamentos, só um que não está escrito não, mas diz não: honra teu pai e tua mãe. É só de tudo não. Como os povos que não são de Israel, não. E para mim ver, não. E o que eles desejam, não. E os manjares do mundo, não. E quem faz amigo do mundo, não é amigo de Deus. Será que seria inútil mesmo guardar o nosso corpo para Deus? Será que seria realmente inútil buscar a santidade? Porque falo na presença dele, e ele está aqui, e hoje é dia do pastor, e devemos honrá-lo e respeitá-lo. Se ele falasse e não cumprisse, eu podia talvez olhar como Jesus disse para os fariseus: olha, ouve o que eles falam, mas não agem como ele. Mas o nosso pastor cumpre. A sua esposa cumpre. Seus filhos já estão casados, cada um dará conta de si. Eu não posso garantir a salvação do Davi, nem a da Débora. Eu não posso, na verdade, garantir nem a minha. Mas em Cristo Jesus, ora pois, olha como eles são abusados. Reputados e bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Será? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro: ó Senhor. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que os temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Toda palavra ociosa que sair dos nossos lábios, nós daremos conta. Então a melhor coisa a fazer é estar em silêncio, como diz Jeremias no seu livro de Lamentações, e esperar a providência do Senhor. Em que errei, ensina-me. Então vamos aprender Salmo 119 para nós terminarmos. Versículos de número 25 ao 40. Dá-lhe. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Os meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Toda vez que você fala com Deus, Ele te ouve. Pode existir dia de Deus falar comigo e eu não ouvir. Talvez como Balaão, que até a mula ouça, mas eu não. Mas Deus nos ouve. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me aprender os caminhos dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Propus-me em seguir os teus juízos. Apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor, não me confundas. Porque às vezes nós lemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, e naquilo que nós pregamos nós erramos, porque nós somos falhos. Não nos confunda, ó Deus. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Muitas das vezes, irmão, nós estamos angustiados e ficamos guardando em nosso coração, aleluia,
Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma balança antiga. Lembra daquela balança dos 2 pratos, que é a representação da justiça? Aqui está a cobiça e aqui estão os mandamentos. O meu coração se inclina para os mandamentos, aleluia. E quando a cobiça sobe, eu entrego a Deus. O salmista Davi diz no Salmo 19: os seus pecados ocultos, aquilo que está escondido dentro de mim, eu não consigo ver. Mas, Senhor, expurga-me, livra-me de todos e da soberba, livra o teu servo. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração ao testemunho e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salomão já dizia: vaidade, tudo é vaidade, trabalhar demais é vaidade, zelar pelo corpo. Eu não estou falando saúde, eu estou falando de adorar o corpo. Eu estou falando de um narcisismo, é vaidade. Estudar para mostrar conhecimento é vaidade. Achar que é um bom pregador é vaidade. Achar que é um homem maravilhoso é vaidade. Os anciões se humilharam e colocaram as suas coroas diante do Cordeiro. João Batista diz que ele cresça e eu diminua. Ele é o Cordeiro, segui a ele. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu poder. Quem que tem promessa? Aleluia. Continue esperando na promessa. Desvia de mim o opróbrio que temo. Lembra de Jó? O que eu temia me aconteceu. Desvia de mim a vergonha que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. O tema da mensagem é: vale a pena servir a Deus? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Valeu a pena no passado, vale a pena hoje, e eternamente estaremos com Ele. Eu agradeço a oportunidade.